Continuando então a apresentação sobre tipos de forças, agora eu vou falar das forças hídricas. A primeira que eu vou falar do empuxo, a gente tem que lembrar que ela é relevante quando tem um objeto imerso em fluido em que ele possa flutuar. Tá? Então tem que haver algum fluido provocando esse empuxo, e ele sempre vai ser vertical e para cima. Eu vi que alguns dos exemplos dos exercícios colocaram o empuxo no espaço sideral. Gente, no espaço sideral não tem nenhum fluido lá entre os planetas para provocar empuxo. Não existe empuxo no espaço sideral. Então, por exemplo, à esquerda tem o exemplo do balão, em que o empuxo é provocado pelo ar, e à direita, em que o empuxo é provocado pela água sobre o navio. Então, ali já começa a representar outras forças, e eu vou começar a destacar a força que eu vou estar falando no slide nova, em amarelo ou dourado. Tá? Ali eu tenho o peso também representando nos desenhos. Aqui eu tenho o arrasto. Ele é provocado pelo choque de fluidos insólidos. Então eu tenho, por exemplo, no avião, o arrasto dos gases que o motor produz sobre as turbinas, empurrando o avião para frente. Só que eu também tenho o arrasto do vento sobre a fuselagem do avião, ali que eu representei em dourado. Então o arrasto pode ser tanto no sentido do movimento como pode ser contrário, depende da circunstância. Eu não representei o peso e a sustentação do avião porque a gente está olhando ali de cima. Quando a gente for olhar de cima, eu não vou representar o peso, tudo bem? Então estou olhando agora de perfil ali o barco embaixo. Temos o peso e o empuxo, mas também temos o arrasto do vento e da água sobre o casco, atrasando ele, né, da direita para a esquerda, e o barco indo da esquerda para a direita também tem o arrasto do vento sobre a vela, que impulsiona ele nessa direção. Então o arrasto ele é sempre orientado no objeto na direção do movimento, no sentido de corrente do fluido. Então eu tenho o vento da esquerda para a direita empurrando o barco, mas também tem o ar colidindo no casco, atrasando ele. Aqui eu tenho a situação da força do efeito Coanda. Ela é provocada pela curvatura de objetos na direção do movimento de fluidos, e ela é responsável justamente pela sustentação de aeronaves pelas asas ou hélices. Então aqui eu tenho o visto do avião de frente, tem representação do peso ali. Não estou representando aqui o arrasto dos gases na turbina e nem o arrasto do vento na fuselagem, porque eles estão na direção de entrar e sair da tela, então não tem como representar isso com setas. Tem outras formas, mas a gente não vai ver. E a coanda sustentando então as asas do avião para cima. Aqui eu tenho o helicóptero à direita um pouco inclinado. A coanda também é um pouco inclinada, porque ela está naquela direção e sentido, né, em relação às hélices. O peso sempre na vertical. Aqui a gente considera o helicóptero da esquerda para a direita. Tá? É a situação que eu estou pintando, nada de especial, né, porque o jeito que o helicóptero está, enfim, apesar de também ser. E ele está se movendo horizontalmente. Por causa disso que o arrasto está também na horizontal e, portanto, também contrário à frente dele. Aqui eu tenho a força do efeito Magnus, que ocorre em objetos em rotação, mas com um eixo de rotação normal ao movimento. Então, por exemplo, aqui está a rotação da bola no sentido horário, e eu estou imaginando o movimento dela da esquerda para a direita. Eu não botei setas nos movimentos, porque isso vai confundir, tá? Há uma tendência errônea das pessoas, se o objeto está da esquerda para a direita, tem que ter uma força da esquerda para a direita. Não existe, por exemplo, aqui nenhuma força da esquerda para a direita, apesar de ele estar nesse sentido. Tá? Então eu não vou botar uma seta da esquerda para a direita, porque eu estou representando aqui com setas, aqui pelo menos, só forças. Tá? Exceto, obviamente, essa seta curva ali, meio arredondada, que daí não teria muito como descrever, ia ficar muita palavra também, né? Então, meio que me desculpando, por assim dizer. Então, a primeira observação, a bola está indo da esquerda para a direita, a gente está vendo ela de cima, e porque a gente está vendo ela de cima é que eu não desenhei o peso estaria no sentido de entrando para dentro da tua tela. Então,
o eixo de rotação, então está entrando e saindo da tela, né? E a bola está indo da esquerda para a direita. Se o eixo de rotação estivesse no mesmo sentido do movimento, não haveria força Magnus. Okay? Por causa dessa rotação e desse movimento, então depende do sentido de rotação e do sentido do movimento, a força Magnus está apontada para cima no nosso desenho. Tá? Ou, no caso, para a esquerda, se a gente estivesse vendo a bola fugindo da gente. Então, das forças hídricas seriam essas. No próximo vídeo, a gente aborda as forças rígidas.